Aleluia! Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Quantos estão felizes na presença de Jesus? Dêem glória a Deus. Olha para a pessoa do seu lado aí, bem no grão do zóio dela, e fala assim: se você não fosse a pessoa mais bonita desse lugar, eu seria. Aleluia, glória a Deus. Para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, aquilo que o Senhor tem falado no nosso coração, aquilo que Ele tem ministrado em nossas vidas. Abra a palavra do Senhor Jesus em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Conforme você vai abrindo, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor Jesus. Estou meio rouco hoje, cheguei há poucos dias de Ohio. Misericórdia. Amém? Diz assim: a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do que vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: quem te disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu te proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: qual foi? Que foi que você fez? Respondeu a mulher à serpente: ela me enganou e eu comi. Então Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isto, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e do pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela, e ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor. Espírito Santo, segue esse lugar com os teus anjos ferreiros, para que possamos ouvir a tua voz. Pai, pedimos ao Senhor que libere os anjos que estão neste lugar, anjos de cura, anjos ministradores, Pai, anjos que tocam e libertam. Nós pedimos ao Senhor que saia brasas vivas do altar, para que o teu nome seja glorificado e o Senhor seja honrado. Existem, Pai, coisas que nós precisamos acertar em nossas vidas e só o Senhor pode entrar e tocar. Nós te damos total autoridade, Pai, para se manifestar neste lugar. Pedimos ao Senhor que venha sobre este lugar, Pai. Assim como nós cantamos, há poder no teu santo nome. Há poder, Jesus, no grito que o Senhor deu, que está consumado. Nós cremos nessa noite que o Senhor falará conosco. Toma cativa a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção, para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar, dando glórias ao Senhor, pois Ele é bom. Aleluia.
Glória a Deus. Uma história que nós conhecemos muito bem, uma história que todo mundo conhece, mas existem algumas coisas aqui que nós precisamos nos atentar. Existem algumas coisas nesse texto que nós precisamos voltar exatamente à origem e à base de todas as coisas. Note que existia uma palavra liberada que não devia tocar no fruto e nem comer o fruto. E lá estava Eva, tranquila, dando um rolê, e acontece exatamente algo que não era para ter acontecido. Ela tocou e comeu o fruto. A palavra de Deus nos mostra que a serpente fez o quê? Uma pergunta para ela. E tudo na nossa vida começa com uma pergunta. Um bom diálogo tem o quê? Pergunta. Eu quero que você grave na sua cabeça hoje que nós somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, mas não estamos imunes às sugestões de Satanás. Ele lança uma setinha na nossa mente, e se nós não estamos em Deus, nós caímos. O tema da mensagem dessa noite é: onde está? Aonde está? Onde você está em Deus? Adão e Eva, eles estavam tranquilos lá no jardim, e toda virada de dia tinha o quê? Um tempo com o próprio Criador. Toda virada do dia, ele tinha um tempo onde ele podia conversar com o próprio Criador, trocar uma ideia, perguntar como é que está, como é que foi. Mas nesse dia, Eva decidiu dar ouvido. Eva estava onde? Quando ela ouviu a pergunta. Ela estava perto da árvore, aonde o Senhor falou para ela não estar, que não podia tocar e nem comer. Você acha que ela estava lá em Apucarana e ele aqui, e de repente a serpente fala? Não, ela estava onde? Próximo. E quantas vezes eu e você, nós estamos próximos do pecado? Sentamos na beira do abismo e balançamos a perninha, achando que está tudo legal. Não dá nada, tem nada a ver, de boa, não vai acontecer nada. E aí acontece exatamente o que aconteceu com Eva. A gente peca, a gente erra, e nós fazemos exatamente o que aconteceu com eles. Culpa do cão, fedido, encardido, o nome que você quiser dar. Fazemos exatamente isso. Fui tentado, cara, fui tentado, caí. Mentira. A palavra de Deus diz para nós que nós somos tentados segundo as nossas concupiscências, ou seja, há um desejo dentro de mim e de você, uma natureza caída e pecaminosa, uma natureza cheia de podridão, mas que quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, nós somos lavados e remidos pelo sangue derramado na cruz. E aí eu posso viver uma vida nova em Cristo Jesus. Mas onde eu estou? Eu estou com Cristo e em Cristo, ou estou na metade, vivendo os prazeres momentâneos deste mundo que já está acabando? Ou eu estou em Cristo, vivendo aquilo que Ele projetou e sonhou para mim? Aonde você está? Eva estava debaixo, passando debaixo, trocando ideia, dando ouvido à serpente, porque havia um desejo já no coração dela, assim como há também em nós. Uns vai para a drogadição, bebedeira, e mentira, e cada um tem um que acaba pendendo. A única coisa que Satanás faz é ele dar uma lançadinha na isca. Agora, se você está em Cristo Jesus e nova criatura você é, você chuta que é laço, ou você nem acaba nem vendo, mas quando você está fora da presença, você acha atraente.
Olha o que aconteceu com quem? Com Sansão. Havia um propósito determinado para ele, uma unção sobre o cara. Ele era nazireu, mas ele gostava de ter um casinho com o pecado, um casinho com o capeta. Ele curtia. Em Juízes capítulo 14, versículo 8, se puder colocar na tela para nós. Olha lá, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelha e mel. Segura aí, olha só. Havia uma palavra sobre a vida e uma unção sobre a vida de Sansão. Ele era nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia passar a navalha, não podia tocar em coisas mortas, não podia beber bebida fermentada. Isso está em Números capítulo 6, versículo 6. Há uma unção nele, assim como há uma unção em mim e em você, mas nós gostamos do quê? Dá nada não, tem nada a ver, só um vidinho aqui não dá nada, só um golinho não dá nada, só uma mentirinha não dá nada, só um palavrãozinho não dá nada. Você foi chamado para mudar essa situação, para mudar essa cidade e falar da mensagem da cruz. Você foi escolhido, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, mas decide muitas vezes o quê? Flertar com o pecado. Olha só o que aconteceu. Ele viu um enxame de abelha, que tinha o que dentro? Mel, mas era num cadáver. Continua o texto. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. No entanto, lhe contou que tinha tirado o mel de um cadáver de leão. É a mesma história ou não é? Eva comeu do fruto e deu para quem? Seu marido. Sansão faz o quê? Pega o mel e reparte com todo mundo. Aquele pecadinho que nós muitas vezes guardamos lá no coração, lá escondidinho, você acha que não atinge a sua família, os seus filhos, o teu ministério? Atinge. Atinge. No começo parece doçura, gostoso, mas te tira da presença. Te tira da presença. Tira você daquilo que Deus te projetou para desfrutar. Tira você daquilo que o Senhor projetou você para executar, para desfrutar da presença dEle. Adão e Eva podiam desfrutar de tudo no jardim, só que o mais importante eles ignoraram, que foi o quê? A presença do Criador, a presença de Deus que vinha ter com eles. Tanto é que eles estavam ocupados com o quê, Pedro? Eles estavam ocupados, quando Deus os chamou para trocar uma ideia, ele estava preocupado em se esconder o seu pecado, em fazer uma roupa de folhas. E quantas vezes eu e você, nós damos desculpas para o Senhor? Estamos preocupados com tantas outras coisas, estamos preocupados em botar culpa em outros lugares, em outras pessoas, em coisas, e perdemos a presença. Perdemos a presença. A presença é a coisa mais importante que nós temos, é a presença dEle. O Senhor vem e faz o que para eles? Faz uma roupa de pele de animal e faz uma pergunta que é chique demais: onde você está? Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Lógico que sabia,
Mas o Senhor estava preocupado, Maír, sabe com o quê? Com o relacionamento. Estava preocupado com ele. E queria que ele viesse e falasse: pai, errei, velho. Mas não, desculpa é em cima de desculpa. Desculpas em cima de desculpas. E quantas vezes nós damos N desculpas para o Senhor? Agora não dá. Não só no ministério, mas para ter um tempo com Ele. Se nós falamos que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida, sim ou não? É só eu que peco desse jeito? João capítulo 13, versículo 24, diz o seguinte: estavam todos os discípulos reunidos na mesa da ceia, momento especial, momento top, momento onde o Senhor tem algo para derramar sobre aquele lugar. Mas daí Jesus, ele pega e fala o seguinte, na versão traduzida, corrigida do Felipe: aí, rapaziada, alguém vai me trair aqui, hein? Aí um olha para a cara do outro, diz: mano, será que é eu? Será que é fulano? João, que estava reclinado no peito de Jesus, olha para ele, dá aquela olhadinha: é eu? Pedro, que é tipo pastorudo, olha para ele e fala assim, ó, bem discreto, só vou colocar um neon assim: pergunta para ele, quem é? Simão Pedro fez sinais a esse discípulo, a João, para que perguntasse a Jesus a quem ele se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, o filho de Simão. Olha só, depois de perguntar e falar, naquele momento tão especial, Jesus, ele faz o que? Ele molha o pão. E isso antigamente no contexto era dar honra, é como se fosse dar o primeiro pedaço do bolo. Eles estavam comemorando ali a Páscoa, e ele pega e molha e entrega como honra para Judas, e fala: brother, estou ligado, ele faz a mesma coisa comigo e com você, porque ele nos ama. A gente fala que ama Jesus, sim ou não? A gente vem até para o culto, coloca uma roupa até bonitinha, sim ou não? Canta: só quero ver você, e derrama entre lágrimas, ranho e cabelo jogado na cara, cantamos e erguemos as nossas mãos. Só que o nosso coração onde está? Porque no meio da semana a gente vai vivendo uma outra vida, e ele todo dia chega na viração e pergunta: Silvano, onde você está? Felipe, aonde você está? O que eu quero fazer é estar com você, eu quero conversar com você. Nós falamos que somos de Jesus. Judas falou também com Jesus, falou de Jesus, curou com Jesus, andou com Jesus, mas o coração dele se encheu de Satanás. Aonde nós estamos? Nós falamos de Jesus, falamos com Jesus, oramos, até curamos no nome de Jesus, mas onde eu e você nós estamos? Que pode chegar um dia que Mateus diz
Que ele vai olhar para mim e para você e falar assim: conheço você não. Aí você vai falar: está repreendido em nome de Jesus. Não vai falar não, não vai subir. Mas muitos vão falar: curei, expulsei demônios em teu nome, mas você não me conhece. Sabe por quê? Porque onde você está? Onde está o teu coração? A gente está vivendo uma época de religiosidade, infelizmente, aonde nós se preocupamos muitas vezes em encher as nossas células, ficar num grupo gostoso e trocar ideia, nada contra, top. Mas eu me fiz uma pergunta: para qual foi a última pessoa que eu falei de Jesus? Qual foi a última pessoa que você manifestou o amor de Jesus? Quem foi? João capítulo 13, versículo 33. Para quem foi que você falou de verdade de Jesus? Para quem você demonstrou esse amor de Jesus que você recebeu? Qual foi a última pessoa? Consegue puxar na sua memória? Qual foi a última pessoa, a última experiência que você teve, só você e Jesus? Que Ele veio, te abraçou, falou com você. Qual foi a sua essa última experiência que você sentou com Ele e falou: caraca, qual foi? Lá fora, aqui dentro é gostoso, a gente vem e canta aleluia, glória a Deus, e tem que ter, realmente tem que ter. Mas há uma galera lá fora sem Jesus, indo para o inferno. E você está com a chave na mão para libertar o cara da cadeia, que ele está indo para o abatedouro, vai morrer, cara, de verdade. E Jesus estava com essa chave. Ele veio e falou assim: Ricardo, é o seguinte, brother, já paguei a dívida, pode sair. Pode Pedro, pode Alana, pode Ângelo, pode sair. Foi assim que ele fez. Mas e eu e você? Olha só o que diz: meus filhinhos, estarei com vocês apenas por um pouco mais. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir por enquanto. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. E nós batemos no peito que somos discípulos de Jesus, estamos fazendo discípulos para Jesus. E quando eu li esse texto, o meu coração gelou, porque eu comecei a pensar: eu estou amando como Jesus amou? Os discípulos que eu estou fazendo é quem? Eu estou parecendo com Cristo ou não? Sabe por quê? Porque Jesus não amou apenas de boca, mas andou mais uma milha. Amou aquele que bateu nele, que cuspiu nele, que xingou ele. E nós entramos numa era da igreja, pastor Udo, que agora é o seguinte: dá marretada, eu também dou marretada. Cristofobia, oxê. Mas eu não colo com o cara e ensino a verdade para ele. Colo. Eu vi um vídeo, o menino mandou para mim essa semana, e eu fui muito realista. O rapaz está pregando na praça e falando de Jesus, e tal. Chega um cara grande, dá-lhe um tapa, tal. E aí a polícia já vem, já intervém e tal, e o cara indo para cima. Ele pega o microfone e continua pregando, e o cara querendo chutar ele e tal. Rapaz, o cara falou assim: que amor é esse, hein? Pelo evangelho.
Falei, brother, preciso me converter, porque eu confesso que eu ia cobrir esse cara na porrada. De verdade. E aí eu pensei exatamente nesse texto, o Espírito Santo vem com esse texto. E aí, Felipe, você amaria esse cara? E aí eu lembrei de uma musiquinha, que quando a gente ficava em fila na escola, os carinha do Parigô aí, ó, vai lembrar. Cantava um hino nacional, todo mundo bonitinho, e logo começava uma música assim: amar como Jesus amou. Você lembra dessa musiquinha? E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Eu estou dormindo feliz sem falar de Jesus, velho. Andando com Ele, falando com Ele, curando com Ele, aonde eu estou, aonde nós estamos. Nisso saberão que são meus discípulos. Adão, o Senhor pergunta: Adão, cadê você? Adão inventa N desculpas, bota a culpa em todo mundo. Primeiro bota a culpa em Deus. Ó, foi a mulher que você fez aí, chapa. Essa mulher aí, você que criou. E é interessante, porque é uma pergunta que Deus vai responder lá em Mateus capítulo 2. Se puder colocar na tela, por favor. Mateus capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: e perguntaram: onde está o recém-nascido? Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? O primeiro Adão, que deu falha na missão. Adão, onde você está? Agora, perguntam para o segundo Adão: aonde você está? Aonde está o recém-nascido? Sabe, o meu coração enche de alegria, sabe por quê? Porque agora o segundo Adão vai ser respondido em Isaías capítulo 9, versículo 6, porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora esse segundo Adão não se esconde, ele vive na presença do Pai, e faz aquilo que vê o Pai fazer. Satanás tentou e tenta comigo e com você todos os dias nos destruir. Todos os dias vai lançar coisa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Todos os dias. Mas se eu estou na presença, eu vou vencer. Satanás tentou destruir o propósito de Deus, Silvano, com uma pergunta. Levou a uma geração ser destruída. Mas o Senhor vem com uma resposta. Vem com uma resposta. O pecado começa com uma mulher. Ele perguntando para a mulher, porque é a parte mais frágil. Mas agora, Satanás ele vem e entrega um fruto para ela comer. Aí o Senhor Deus responde, em Mateus capítulo 1, versículo 18. Se puder colocar aí para nós. Venha, vamos refletir junto. Ou não, é Mateus. Mateus, isso. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse a ela, ficou grávida por meio do Espírito Santo, porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la. Desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Segura aí. Primeiro Adão, e o pecado entra através dessa semente,
maldita, entregue à mulher. Mas agora um anjo vem e o Senhor entrega à mulher uma semente bendita e coloca no ventre da mulher a semente que veio para esmagar a cabeça de Satanás. Coloca esse fruto que nos traz salvação. Coloca no ventre da mulher um fruto chamado Jesus Cristo, que todos hoje que come dele tem a vida eterna. Quem come desse fruto vive eternamente. Quem come desse fruto hoje, que vive na presença, desfruta de uma vida justa e abundante. Queria chamar o pessoal que vai servir a ceia, já se colocar aqui. Pessoal do louvor, se quiser subir também. Onde você está? 5 casais. Aí, está faltando, pode vir. Pode vir, pode vir. Jesus está reunido com a galera na mesa. E aí começa o momento mais importante que nós conhecemos, que é a ceia. E uma das coisas que eu fiquei me perguntando, porque ali estavam os 12 discípulos. Mas quando eu leio Lucas capítulo 24, versículo 13, vai falar sobre 2 discípulos que estavam andando e discutindo exatamente sobre o que tinha acontecido, sobre Jesus ter morrido na cruz. E eles ouviram das mulheres que Jesus havia ressuscitado, mas o coração deles não tinha alegria, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado. As mulheres falam assim: tinha um anjo lá e trocou uma ideia com a gente, e Jesus não está mais lá. E mesmo sabendo desta verdade, eles não se alegraram. Não se alegraram. Mas aí ele toma uma atitude, esses 2 discípulos tomam uma atitude que fez toda a diferença na vida deles, Maírcio. Eles pegam e chamam Jesus para ir até a sua casa. Chama Jesus para ir na sua casa. Está falando: Jesus, vem ter comigo na minha intimidade. Vem conhecer quem eu sou de verdade. Estou entregando a autoridade da minha casa para o Senhor. Vem aqui que eu quero ter comunhão, eu quero conversar. Eu quero conversar contigo. Ele chama e Jesus entra. E é tão lindo, porque quando Jesus reparte o pão, os olhos deles se abrem. E eles têm a revelação de que Ele era o Cristo. E aí ele fala assim: o nosso coração não ardia quando ele estava falando com a gente? Às vezes nós estamos assim, o coração ardendo, porque estamos ouvindo a palavra. Mas o nosso coração só vai ser totalmente dele quando você entregar toda a autoridade e chamar ele para entrar e fazer morada dentro do teu coração e ter comunhão com ele, que é repartir o pão. Quando você reparte o pão, você está na mesa, sentando, conversando. Detalhe: quem reparte o pão é Jesus, não é os discípulos, os donos da casa. Eles entregaram essa autoridade para Jesus, e Jesus vem e faz toda essa revelação de que Ele é o Cristo. Imediatamente o coração deles queimam, e eles saem à noite, 12 quilômetros para voltar para Jerusalém, e falam assim: Jesus ressuscitou.
Quando nós vamos ceiar agora, como é que está o teu coração? Arde em expectativa, porque Ele vai voltar? Arde em expectativa, queimando, porque ao repartir o pão, Ele se mostra a Jesus? Ele falou: fazer isso em memória de mim, porque eu vim e eu vou voltar, e vou levar os meus discípulos, vou levar os meus filhinhos. Aonde você está? Aonde você está? Feche teus olhos. Espírito Santo, e eu vejo chamar Deus presente.